Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Vocês estão vendo que o meu sotaque é verso, né, gente? Vocês vão ter que acostumar com esse R bem arrastado. O verso 1, eu vou tentar falar um pouco diferente, o verso 1 ao verso 14. A minha filha perguntou ontem no carro, papai, por que as pessoas aqui falam diferente? Então, não sei. Mas algum tempo atrás, a Mariala tem 5 anos, um dia ela chegou em casa e falando assim, abre a porta. Lá em Minas, né? E ninguém fala assim, abre, tudo tinha, até o que não tinha, ela fazia o sotaque, né? Eu falei, a gente falou, filha, de onde você está tirando esse sotaque, né? Eu vi na televisão uma moça falando assim, achei chique, achei bonito, e ela começou a falar. 3, que mais? Como que fala? E começou a perguntar. Um sotaque carioca é muito bonito, gente, mas vocês vão ter que aguentar o meu sotaque hoje. Eu sei que eu pedi para vocês sentarem, mas eu gostaria de pedir para que vocês se levantassem, para que a gente lesse a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus, que nos será revelada nessa noite. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 14, vocês leem NVI aqui, né? NA, eu vou ler na NVI, gente, peço desculpa, mas você acompanha o texto comigo. O texto diz assim, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, e livrei-os das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Palavra de Deus, amém? Pode se assentar. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um daqueles textos agridoces da Bíblia. Eu não sei aqui quantos gostam ou quantos já experimentaram molho agridoce, mas um molho agridoce é um molho que, ao mesmo tempo, quando você coloca ele na sua boca, ele traz 2 sensações, do amargo e do doce. Você está comendo ali, saboreando alguma coisa, e você coloca aquele molhinho, e ele traz essas 2 sensações. E por que esse texto é um texto agridoce? Porque, ao primeiro olhar, essa passagem pode parecer muito amarga, muito dura.
Afinal de contas, esse é um texto onde Deus está trazendo repreensão e disciplina a Davi, pelo fato dele ter usado a sua posição de rei de Israel para tomar a mulher do seu próximo e para tirar a vida de forma maquiavélica de Urias, o hitita. Eu não sei quantos, eu creio que todos conhecem a história de Davi, né? Até os não cristãos hoje, se tiver Record em casa, já viu a história do rei Davi, que reprisa, eu acho que a cada um ano, né? Mas só para relembrar vocês, no capítulo anterior nos é contado que Davi, quando ele estava no auge do ministério, Davi ele era um rei de sucesso. Toda batalha que Davi entrava, ele tinha vitória. Davi era aclamado. Davi havia sido usado por Deus para reconquistar Jerusalém, para juntar Judá a Jerusalém. E certo dia, Davi então não vai para a guerra. E ao passear num dia pelo palácio, ele vê uma mulher, Batseba, procura saber quem é, fala: Batseba, mulher de Urias, o soldado, seu soldado que está lá na guerra, onde você deveria estar, ele está lá, essa é a mulher dele. O que Davi manda fazer? Tragam Batseba. Ele se deita com ela, tem relações com ela, e ela engravida. Manda um recado para Davi: estou grávida. Davi, então, ele vê que ele cometeu um pecado muito sério. E ele tenta resolver o problema da sua maneira. Ele manda chamar Urias da guerra. Quando Urias chega, fala assim: você deve estar cansado, Urias. Vai para casa, descansa. Vai aproveitar com a sua mulher. Né? Ele não fala essas palavras, mas o objetivo dele era esse. Para quê? Para que, caso, né, descobrissem, fosse descoberto, o filho é de Urias. Urias não vai para casa, se deita na porta do castelo junto com os servos. Davi chama ele: por que você não foi para casa? E Urias fala: como eu posso ir para casa, deitar com a minha mulher, enquanto a arca de Deus está em campo aberto, enquanto os soldados estão em campo aberto, em batalha? Davi fala: ok, fique até amanhã. No dia seguinte, Davi chama Urias ao castelo, embebeda Urias, tentando fazer que ele vá para casa, mas Urias novamente não vai para casa. Então Davi, de forma maquiavélica, fala: volta para a guerra, e dá um recado para Urias. Não abre esse recado, entrega na mão de Joabe, o comandante. E o recado estava escrito: Joabe, coloque Urias na parte mais violenta da batalha. Coloque na parte onde que o bicho está pegando, para que ele seja ferido e morra. E assim acontece. Urias vai para a guerra, é colocado na parte mais violenta da batalha, morre, o recado chega a Davi. Davi fala: é coisa da guerra, coisa que acontece. A espada não escolhe a quem devorar. Batseba recebe a notícia que seu marido tinha morrido, cumpre o luto. Passado o luto, Davi traz Batseba para o castelo, né, para o palácio, e a toma como sua esposa. E o capítulo anterior termina com as seguintes palavras: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E quando nós lemos esse texto, quando nós lemos a repreensão que chega na vida de Davi, ela pode parecer severa demais da parte de Deus, amarga demais, dura demais, mas na verdade o que nós vemos aqui é um gesto de amor, é um gesto que revela a graça e a bondade de Deus na vida de Davi, porque Deus não deixa Davi da maneira como ele estava. Algo terrível é quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios caprichos. Mas Deus não vira as costas para Davi. Deus vai ao encontro de Davi. Logo, nós podemos dizer que esse é um texto agridoce. Isso porque Deus não deixa Davi entregue ali na sua vida, na maneira que ele estava tentando lidar com seus pecados. Davi tenta esconder o que ele fez, mas Deus, em um ato de graça e de justiça, vem até Davi para corrigir e discipliná-lo. E todos nós sabemos que a correção, que a disciplina, ela não é algo agradável. Ninguém gosta de corrigir, de disciplinar, e de ser corrigido e de ser disciplinado. Mas nós sabemos que a correção e que a disciplina, elas são necessárias, e elas
revelam amor. Quem é pai, eu vi que a igreja aqui está lotada de filhos pequenos, né? Eu acho que é um dom que essa igreja tem, porque sempre teve muitos filhos pequenos, muitas crianças. Quem é pai, quem é mãe, sabe bem do que eu estou falando. Sabe que, por vezes, quando nós corrigimos os nossos filhos, às vezes dói mais na gente, não é? Cada pai tem a sua maneira. Tem pai que dá palmadinha, tem pai que só conversa, tem pai que dá castigo, tem pai que faz todas as coisas juntos, né? E eu lá em casa, minha esposa é meu freio. Coitada, a Maria foi a primeira, eu fui mais rígido, né? No segundo, no Benjamin, você já fica um pouco mais, no segundo você já fica um pouco mais maleável, né? Mas é necessária a correção. E por vezes, quando a gente conversa, fala, filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso, você sabe que chega uma hora, você fala, vamos lá para o quarto para a gente conversar? E aí você tem que, né, corrigir seu filho. Como eu falei, cada um da sua forma, às vezes você dá uma palmadinha. Às vezes, naquele momento, eu saio do quarto, assim, meu coração está mais doído do que o dos meus filhos. Mas, como pai, eu sei que se eu quero bem para os meus filhos, eu não posso deixá-los sem correção. Porque sem correção, sem disciplina, os meus filhos não crescerão com limites. Eles não serão adultos saudáveis. Então, toda correção, entre aspas, em amor, por mais dolorosa que seja no momento, ela revela um ato de graça. E as Escrituras, é interessante notar que as Escrituras, elas deixam clara, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus é um pai justo e bondoso, que corrige e disciplina aos seus filhos. E é isso que Deus está fazendo com Davi, porque antes de Davi ser rei de Israel, ele era filho de Deus. E Deus não vai deixar sem disciplina. Rei Salomão, filho de Davi, ele disse assim em Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Agora, leiam comigo o próximo trecho. Pode passar. Tem mais, hein? Só tem essa parte? Então, vamos lá. Pois o Senhor, quem conhece, disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Então, quando Deus vai até Davi para discipliná-lo e para corrigi-lo, Deus, ele vai num ato de graça. E por mais dura que será a repreensão na vida de Davi, nós podemos ver a bondade, a graça de Deus. E aqui é a primeira aplicação para mim e para você. Nós precisamos sempre nos lembrar que a disciplina de Deus nas nossas vidas, por mais que doa, por mais dura que seja, é um gesto de amor e um sinal de que nós somos filhos legítimos de Deus. Nós cantamos agora há pouco, né? Tu és um bom pai, é quem tu és. Então, se Deus é pai, Ele vai nos corrigir. Nós temos que estar certo disso. Lá em Apocalipse, quando Cristo escreve as 7 cartas às 7 igrejas, quando Ele se dirige à última igreja, a igreja de Laodiceia, Cristo diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mais uma vez, a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, se você está passando por alguma disciplina divina, ou quando você passar por uma correção divina, lembre-se, guarda isso na sua mente e no coração. Eu sou filho, eu sou amado por Deus. O cristão recebe a disciplina porque ele é filho, porque você é filha de Deus. E ao lermos esse texto, fica evidente que a maneira pela qual Deus muitas vezes traz a disciplina nas nossas vidas é através da vida de homens e de mulheres que são tementes a Deus. No caso de Davi, Deus envia o profeta, Natã. E Natã chega para Davi, nem dá bom dia, nem dá boa tarde, nem dá boa noite. E Natã já chega contando uma história, uma parábola. Davi, numa determinada cidade, haviam 2 homens. Um homem rico, que tinha muitos bois, muitas ovelhas, e um outro homem pobre. E esse homem pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha, que possivelmente ele havia comprado com muito esforço.
Este homem criou essa ovelhinha como nós criamos os nossos pets hoje em dia, né, os nossos animaizinhos, dentro de casa, o que não era típico para aquele tempo. A cordeirinha, Davi fala que bebia do copo dele, comia da comida, do prato dele, e até dormia entre os seus braços. Então, Davi continua a história. Certo dia, um viajante chega a essa cidade, manda o WhatsApp: cheguei, estou na cidade, estou de passagem. Hoje, o que nós faríamos? Beleza, te encontro lá no Barra Shopping. Não é verdade? Graças a Deus que nós temos restaurantes hoje. Quando o viajante chega, né, de supetão, você fala: te encontro no restaurante. Mas naquele tempo, era costume você receber alguém na sua casa. E aí, então, esse homem da história, esse homem rico, decide preparar uma refeição, algo comum. Só que o que ele faz? Ao invés de pegar uma das centenas de bois, de ovelhas, do seu rebanho, Natan fala que ele pega essa cordeirinha daquele homem que tinha só uma. Nessa hora, Davi se ira. Nessa hora, Davi se ira. E Davi fala: é certo que esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. E é interessante notar que a maneira como Natan conta essa história, essa parábola, ela é cheia de ironia e de duplo sentido. Primeiro, Natan diz que o homem pobre deixava a cordeirinha dormir entre os seus braços. E a palavra que Natan usa aqui para descrever dormir entre seus braços é a mesma palavra que no capítulo anterior descreveu a maneira como Davi se deitou com Batseba. Segundo, a cordeirinha do homem pobre é descrita como uma filha para ele. E filha em hebraico é Bat, B-A-T, que é o primeiro nome de Batseba. Mas Davi não percebe. E por fim, Natan diz que o homem rico tomou a cordeirinha que pertencia ao homem pobre. Tomou. E se você ler o capítulo anterior, você vai ver que o verbo tomar está toda hora. Davi tomava. Davi tomou. Foi a maneira como é descrita, como Davi tirou Batseba do seu marido. Mas apesar de toda essa ironia, de todo esse duplo sentido de Natan contando essa parábola, Davi não percebe a indireta. E mais uma vez, ao ouvir o relato, ele se enche de ira contra o homem rico da história. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto ele agiu sem misericórdia. Ao que lhe responde o profeta Natan. Essa hora eu imagino Natan colocando o dedo na cara de Davi e falando: você é esse homem, Davi. O homem da história é você. E eu imagino que aqui a ficha de Natan começa a cair, as escamas começam a cair dos seus olhos, a dureza do seu coração começa a ser quebrada. Através de uma história de crueldade, Davi começa a perceber o quanto ele havia sido cruel e o quanto ele havia agido sem misericórdia. E o profeta continua: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi você, rei de Israel. Davi, eu livrei você das mãos de Saul. Eu te dei a casa e as mulheres de Saul. Eu te dei a nação de Israel. E se isso tudo não fosse suficiente, Deus falando para Davi: eu teria te dado mais ainda. Então, por que você desprezou a minha palavra? E aqui cabe uma breve observação, de que desprezar a palavra de Deus é o mesmo que desprezar o próprio Deus. Todas as vezes que nós sabemos, segundo a palavra de Deus, como nós devemos andar, o que nós devemos fazer, e nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos desprezando a Deus. Porque Deus e a sua palavra são inseparáveis, eles são um. E o profeta continua no verso 11: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e a darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, Deus falando a Davi. Você fez isso por debaixo dos panos. Mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Davi recebe o perdão de Deus, a gente vai ver para frente. Mas ele vai ter que lidar com as consequências do seu pecado. A desgraça chegaria à sua família
Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos o irmão abusando de uma meia-irmã, Davi omisso, um outro irmão vai fazer justiça com as suas próprias mãos e mata esse irmão. Depois, um filho de Davi se rebela contra o seu pai, tentando tirar o seu trono. E mais tarde, essa profecia de que alguém se deitaria com as mulheres de Davi, do harém de Davi, o harém real, Davi talvez não imaginaria que quem faria isso seria o seu próprio filho Absalão, quando em plena luz do dia, ele desonra seu pai, e a profecia se cumpre. Então, diante dessas duras palavras do profeta a Davi, Davi se quebranta, e ele fala: pequei contra o Senhor. E aqui, meus irmãos, é interessante nós vermos o porquê que Davi ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Uma das razões pela qual Davi ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque diante de todas essas duras palavras, Davi ele não se justifica. Davi não nega a sua culpa. Davi não terceiriza a culpa do seu problema. Natan, eu fiz isso, Natan, porque os meus pais foram omissos comigo. Eu traí porque a minha esposa falhou comigo. Sabe por que eu estou assim? Porque a culpa é da igreja. Porque a igreja não tem programação suficiente. A gente gosta de terceirizar a nossa culpa, né? Bart Simpson, é o Bart Homer Simpson que diz: a culpa é minha, então coloca em quem eu quiser. Muitas vezes a gente age assim. Mas Davi, ao contrário de Saul, o antigo rei, quando ele foi confrontado por Samuel, Saul ele tenta se esconder o pecado que ele havia cometido. Davi simplesmente confessa o seu pecado diante de Deus. Pequei contra o Senhor. Pequei. Igreja do Redentor do Rio de Janeiro, irmãos em Cristo, preste atenção. Estas são palavras que agradam ao Senhor. Deus não quer nossa justificativa. Quando nós estamos em pecado, quando nós caímos em pecado, Deus não quer a nossa justificativa. Mas eu fiz isso porque eu tenho isso. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Palavras agradáveis ao Senhor são palavras de confissão. O próprio Davi, quando ele escreve o Salmo 51, salmo em resposta ao que aconteceu aqui, ele fala: Senhor, o Senhor não quer holocausto, o Senhor não quer sacrifício. Ao contrário, eu te daria, eu queimaria ovelhas, eu faria qualquer coisa. O que o Senhor quer é um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus não despreza essa oração, meus irmãos. Essas palavras são músicas aos ouvidos de Deus. Deus, eu pequei contra o Senhor, eu estou arrependido. E diante da confissão de Davi, Natan brevemente responde: o Senhor perdoou o seu pecado. Davi, ele havia condenado, lembre-se, ele havia condenado o homem dessa história, ele merece a morte. Deus não condena a morte. Deus prontamente o perdoa. E aqui está a beleza do nosso Deus. O nosso Deus não tarda em perdoar. Deixe-me ler para você o Salmo 103, preste atenção, do versículo 8 ao 14, escrito por Davi. Eu creio que dos aprendizados dele sobre o Senhor, ele diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que nós somos formados. Ele lembra-se de que nós somos pó. Meus irmãos, Deus sabe do que você e eu somos formados. Deus sabe que nós viemos do pó. Deus sabe que nós somos seres humanos carentes da graça e da glória dele. Deus não espera a perfeição de nós. Deus muito menos espera que nós maquiemos a nossa vida diante dele. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo em pecado, ao invés de nós nos arrependermos, nós muitas vezes oferecemos sacrifícios que Deus não quer.
E muitas vezes nós fazemos isso através até mesmo da obra religiosa, para aplacar talvez a culpa da nossa consciência. O que Deus espera de nós é a nossa confissão sincera: Senhor, pequei contra o Senhor. E Deus prontamente nos perdoará. Davi recebe o doce e merecido perdão de Deus. Deus está pronto a perdoar Davi. Não importa o que você fez ou o que você tem feito. O que importa é que Deus, Ele está pronto a nos perdoar, uma vez que nós confessamos o nosso pecado. Mas o texto mostra também que nós precisamos estar atentos, porque as consequências do pecado, elas vêm sobre as nossas vidas. Davi foi perdoado por Deus, mas ele vai ter que lidar com as consequências do seu pecado. O texto continua: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Todos nós temos que entender que os nossos pecados, eles trazem consequências para a nossa vida. E as consequências dos nossos pecados perdoados têm uma finalidade pedagógica nas nossas vidas. E eu peço licença para contar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo em 2000 e alguma coisa, muito tempo atrás, que eu acho que vai ilustrar bem essa história. Certa vez eu, em Itajubá, morava em Itajubá, tinha uns 20 e poucos anos, e eu precisava chegar até um local para pegar a chave do carro, né, do carro que era meu, que estava com minha mãe, e eu não tinha como fazer isso, né? Tinha as maneiras, mas eu achei uma maneira mais fácil. Eu peguei uma moto da empresa que eu trabalhava e decidi ir com a moto. Só que o detalhe é que eu não tinha carteira de moto, eu só tinha carteira de carro. E no meio do caminho, um primo me falou assim: estou doente, você pode me levar em casa? Posso. Sobe aí. Subiu na moto. Saindo da casa dele, peguei um trecho assim, de 20 metros da contramão. Quando eu passo na contramão, eu sou assim, falei: meu Deus do céu, cara. Aí a polícia chega e fala assim: documento da moto e sua habilitação. É aquela hora que você fala: Senhor, entrego ou saio correndo? E aí entreguei. Nisso eu descobri que o documento da moto não estava na moto. E como Itajubá é pequeno, gente, eu estava perto. Eu falei assim: seu guarda, 5 minutos que eu vou ali pegar o documento da moto na empresa e já volto. E entreguei o meu documento, a minha habilitação, que só tem o B, né? Quando eu voltei, achei o documento da moto. Quando eu voltei, descobri que o documento da moto não estava em dia. Quando eu voltei, a moto já estava em cima do guincho. Eu morei no Rio, gente. Eu sei que aqui tem jeitinho para as coisas, né? Mas em Minas não tem jeitinho para as coisas. Graças a Deus, porque o certo é o certo. E quando eu voltei, o guarda falou assim: a moto vai ser apreendida, a sua carteira, eu poderia apreender ela, porque você deu uma carteira para mim B, você está dirigindo errado, eu poderia aprender, mas eu vou te devolver. E agora você tem que esperar os dias, era final de semana, na segunda-feira você vai e retira a sua moto no pátio. E aí eu descobri que eu teria que pagar os dias do pátio, eu teria que pagar o guincho, e eu tive que esperar a empresa pagar todos os documentos da moto, ficar em dia para eu poder dar entrada e tirar a moto do local. Além disso, eu teria que pagar uma multa, que na época, há 15 anos atrás, era na faixa de R$1.000. Então você imagina. Agora, pergunta para mim se eu aprendi a lição. Pergunta para mim se eu peguei alguma vez uma moto novamente. Nunca mais. Eu não tenho carteira de moto. Eu aprendi. Se eu não tenho carteira de moto, eu não posso andar de moto. Agora, se eu tivesse chego para o guarda e ter falado assim: guarda, por favor, eu estou extremamente arrependido. Eu nunca mais vou fazer isso. Deixa eu ir embora. Não me dá a multa. Eu vou devolver a moto ali pertinho. Talvez se o guarda fosse misericordioso comigo e tivesse permitido, talvez eu não teria aprendido a lição. Talvez eu teria, alguns meses seguintes, tudo bem. Não vai ser tão ruim assim. O que eu estou querendo dizer é que o lidar com as consequências do nosso pecado, que as disciplinas que muitas vezes, as consequências do nosso pecado trazem sobre a nossa vida, o próprio Deus traz, tem o objetivo de nos corrigir.
de nos endireitar a conduta que muitas vezes está tortuosa, de revelar a gravidade do nosso erro, de mostrar que aquilo realmente desagradou a Deus e de nos chamar ao arrependimento e à confissão para nos aperfeiçoar, para nos santificar. Falando sobre as consequências do pecado, o pastor John Piper, ele diz que pelo poder da verdade e do Espírito, preste atenção nas palavras dele, nós devemos aprender a deleitar-nos na graça de Deus, no perdão dos pecados, na esperança da glória e na alegria do Senhor, ao mesmo tempo em que nós podemos estar sofrendo as consequências do pecado perdoado. A graça de Deus, ela é tão abundante, ele está falando. Nós temos tantas promessas em Deus, que mesmo quando muitas vezes nós sabemos que estamos sofrendo consequências do pecado, ainda assim nós podemos encontrar alegria e contentamento nesses momentos, para atravessar esses momentos. Agora, algo que tem que ficar claro na nossa vida, é que o fato de Deus perdoar os nossos pecados não nos livra das consequências do nosso pecado. Eu até falei na igreja sobre isso, que se alguém conhece a Cristo, chega-se a Cristo, e talvez aquela pessoa assassinou alguém, ela foi perdoada por Cristo, mas diante dos homens ela tem que confessar o seu pecado, e tem que pagar pela dívida diante dos homens. A vida de Davi é uma ilustração vívida de que nós precisamos estar atentos a isso. Que Deus nos dê graça para aprender a viver, para aprender a caminhar, que Ele nos dê sobriedade para que nós possamos ser vigilantes contra o mal, porque o pecado muitas vezes pode trazer estragos terríveis nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Pecados que talvez são ocultos no nosso coração para as pessoas, na verdade para as pessoas podem estar ocultos, como Davi fez, tudo debaixo do pano, ninguém estava vendo, mas que trouxe um mal terrível à sua família. Pecados precisam ser confessados para ser perdoados. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações e tirando algumas implicações desse texto. E algumas perguntas diretas. Eu gostaria de te perguntar, você tem Natãs na sua vida? Você possui Natãs na sua vida? Natãs representam homens e mulheres que são boca de Deus. Pessoas enviadas por Deus para nos dizer a verdade, mesmo quando nós não queremos ouvir. Pessoas que são usadas por Deus para nos reorientar a viver de acordo com a palavra de Deus. São aqueles irmãos, sabe, que quando você está se desviando, já 3 semanas da igreja, 1 mês, o cara fala, meu irmão, o que está acontecendo? Ou quando você está tomando algum caminho perigoso no trabalho ou no relacionamento, ele chega e fala assim, olha, cuidado, cuidado. Você fica assim, poxa, que cara chato. Às vezes a gente fica, né, puxa, a pessoa está aqui, eu nem pedi a opinião dela. São pessoas usadas por Deus, ousadas, que não estão preocupadas primeiramente consigo mesmo. Natã não falou assim, puxa, mas eu vou falar com Davi, se Davi se irá comigo. Natã e profetas estão responsáveis, eles estão preocupados primeiramente com o próximo e com a glória de Deus. Porque você já viu, muitas vezes nós não confrontamos pessoas, às vezes nós vemos que os nossos irmãos estão caminhando, e nós vivemos numa sociedade individualista, e às vezes nós vemos que os nossos irmãos estão caminhando para longe da palavra de Deus, nós percebemos que os nossos irmãos estão se afastando da comunhão dos santos, estão talvez entrando em relacionamentos que não são legais, o coração está se esfriando e a gente sente de falar com uma pessoa e você fica assim, mas e se eu falar com o Eduardo e ele ficar chateado comigo? Espera aí, você está preocupado primeiro com a vida do Eduardo ou com a sua reputação? Nós devemos aprender a ser Natãs na vida das pessoas. Natã, ele estava diante do valente rei Davi, do aclamado rei Davi, que havia derrotado Golias, que havia derrotado nações. O povo aplaudia Davi. A multidão aclamava Davi, Deus não. Deus viu o pecado oculto. Deus viu a bagunça que Davi fez. E o profeta, ele diz o que Deus tem a dizer. O profeta no Antigo Testamento, ele tinha 2 funções principais. Primeiro, se lembrar o povo toda vez, olha, vocês estão se desviando da lei do Senhor.
Se vocês caminharem na lei do Senhor, vocês serão abençoados. Se vocês caminharem fora da lei do Senhor, vocês sofrerão maldições. Vocês estão se afastando da lei do Senhor. E também apontar para o reino de justiça que estava por vir. Num certo sentido, todo cristão, ele pode ser profeta. Você não precisa chegar para alguém e falar assim, assim diz o Senhor, Eric Pape. Você olha a vida do seu irmão, se você vê que está em desacordo com a palavra de Deus, você fala, meu irmão, você está caminhando fora. Eu estou falando para você em amor. Nós somos profetas toda vez que nós olhamos para a palavra e revelamos ela e falamos ela aos nossos irmãos de caminhada. E nós precisamos ter Natãs na nossa vida. E precisamos também ser Natã na vida das pessoas. Mais uma vez, você tem Natãs na sua vida? Ou você se cerca somente de pessoas que falam o que você gosta de ouvir? Não se cerque de bajuladores. Não se cerque de pessoas que quando você está fazendo as coisas erradas, fala isso aí, meu irmão, seja feliz. Importante, essa vida a gente vive uma vez só. Entra nesse relacionamento perigoso. Faz esse negócio ilícito. É isso aí, cara, esse negócio de igreja é chato, cara. Seja feliz. Não se cerque dessas pessoas, cerquem de pessoas que vão te falar assim, não, a palavra de Deus não diz assim. Você está se afastando da comunhão, você está se afastando da palavra. Amigos verdadeiros, amigas verdadeiras são aqueles que se preocupam com você, que te falam a verdade em amor mesmo que você não queira ouvir. Se cerque de pessoas assim. E a segunda aplicação é como você tem recebido a correção e a disciplina de Deus em sua vida. Quando você é corrigido, quando você é exortado, como você recebe? Você entende que isso é um ato de graça e de amor de Deus, porque Deus é um Pai bondoso e você é filho? O autor de Hebreus, ao fazer a exegese do texto do Provérbios que a gente leu, ele fala assim, olha, se vocês são filhos legítimos de Deus, vocês serão disciplinados. Porque ele fala assim, quem não recebe disciplina é filho bastardo, é ilegítimo. Então, quando nós somos corrigidos e disciplinados, nós devemos, por mais dura que seja a correção, entender que aquilo é um ato de gesto, um gesto de amor e de graça de Deus. E a realidade é que todos nós precisamos ser disciplinados por Deus. No final do dia, todos nós somos como Davi. No final do dia, no final das contas, nós somos esse cara, nós devemos ouvir, e muitas vezes, alguém apontando para o nosso rosto, você é esse cara, você estragou tudo. Muitas vezes nós somos rápidos em apontar o pecado das pessoas, Jesus já falou sobre isso, né? Vocês veem o cisco no olho de seus irmãos, mas vocês não veem a trave nos seus olhos, e muitas vezes nós somos como Davi, este homem merece morrer. Quando alguém faz algo de errado, nós queremos juízo sobre a pessoa, quando é sobre nós, nós queremos misericórdia. Mas muitas vezes nós somos essa pessoa a qual o profeta aponta e fala assim, você é esse homem, você é essa mulher. Deus nos deu tantas coisas, mais do que nós merecíamos. Ainda assim, muitas vezes nós cobiçamos. Nós tomamos muitas vezes aquilo que não é nosso. Nós fazemos como Davi. Você e eu, nós somos esse homem, somos culpados. E assim como Davi, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte. Mas graças a Deus, que Deus não nos deixou mortos nos nossos delitos e pecados. Graças a Deus. Mesmo que nós, muitas vezes, tentássemos esconder os nossos pecados debaixo do tapete. Nos escondemos de Deus, nos escondemos da graça de Deus. Deus graciosamente veio até mim e você. Deus não enviou Natã para a nossa vida, Deus enviou Cristo para a nossa vida. Deus sabia que nós merecíamos a morte, Deus nos enviou então seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus, porque nós merecíamos a morte, mas em Cristo nós temos a esperança eterna. Então guarde isso. Você é esse cara, você é esse homem, essa mulher que mereciam a morte, e eu sou essa pessoa. Mas Cristo, graciosamente, não nos deixou mortos nos nossos delitos e pecados, enviou o seu único Filho ao mundo para nos resgatar. Isso é graça, isso é amor imerecido.
que nós possamos aprender a viver à luz dessa graça os nossos dias. Amém? Te convido a orar comigo nesse momento. Pai Santo, obrigado por tamanho amor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos vê no nosso íntimo, Pai. Obrigado porque o Senhor vê aonde ninguém vê, Pai. O Senhor vê o que ninguém vê, Pai. Assim como Davi, Pai, talvez que ninguém sabia do que ele estava fazendo. Muitas vezes tem pessoas aqui, certamente, Deus, que estão vivendo pecados ocultos, vidas ocultas, talvez flertando com o pecado, e o Senhor os vê. Pai, que nessa noite, Pai, possa haver confissão de pecado, Pai, que pessoas aqui possam confessar: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho flertado com pecado nessa área. E que o Senhor possa levantar no nosso meio, no meio dessa igreja, Deus, Natãs, homens e mulheres que são boca de Deus, para exortar os seus irmãos, Pai, para instruí-los sobre o caminho, Deus, que eles devem andar, Pai. E, Deus, que nós não nos esqueçamos da Tua graça, do Teu Filho que veio, Deus, e viveu uma vida perfeita, Deus, que caminhou entre nós cheio de graça e de verdade, Pai. Viveu a vida que nós deveríamos viver, Pai. E a morte que era nossa, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós temos esperança em Ti. Obrigado, Deus, pela esperança do perdão, Deus, que nos foi entregue, Pai. Obrigado pela certeza desse perdão. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.